Bom dia! Hoje é sexta-feira, 9 de junho e começa agora mais uma edição do Bom Dia Baixada. Eu sou Natalina Nini e vamos juntos até às 9 horas da manhã. Hoje vamos debater temas importantes relacionados ao Porto de Santos e ao setor portuário. Para a agenda do Porto de hoje, eu recebo Wagner Pereira, consultor portuário. Wagner, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito bom dia. Bom dia, Nathalie. Bom dia, Eduardo. Bom dia aos telespectadores. É sempre um prazer estar aqui. E também o empresário do setor de segurança, Eduardo de Pinho Freire. Eduardo, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito bom dia. Bom dia, Nathalie. Bom dia, Wagner. Obrigado mais uma vez pelo convite. E você que nos acompanha pode participar do nosso programa através do nosso WhatsApp, que já está aí na tela, é o 13 98877 9496. Antes das discussões dos assuntos da semana, uma informação importante. O vazamento de amônia que aconteceu em uma empresa que trabalha com exportação de sucos por volta das 6 horas da manhã de hoje, a empresa é do Porto de Santos, já foi controlado pelo Corpo de Bombeiros. Uma pessoa precisou receber atendimento médico por ter inalado a substância. Algumas ruas do bairro do Macuco estão interditadas por medida de segurança. Além do Corpo de Bombeiros, CETESB e Defesa Civil estão na região. Wagner, não é a primeira vez, nem será a última que moradores vão sofrer os reflexos de um acidente de uma empresa que esteja próxima ao Porto de Santos. No entanto, a gente pode perceber que houve certamente um aprendizado se a gente for pensar lá naquele grande acidente da Ultracargo, né? Perfeito, Nathalie. Eu acho que algumas coisas são importantes serem destacadas nesse evento, né? Primeiro, a velocidade com que o incidente foi controlado, né? Você vê às 6 horas da manhã foi alertado o Corpo de Bombeiros, CETESB, CODESP. Às 6h45 já estava tudo controlado. O problema numa válvula foi identificado, uma pessoa somente foi atendida, ou seja, os procedimentos eles estão melhorando, né? E isso é o mais importante. Com o último evento que nós tivemos, desde daquele grande incêndio da Ultracargo, nós temos aí uma série de procedimentos que foram feitos e adotados após aquele incidente que trouxeram essa segurança e essa melhoria nos processos. Acho que isso é um processo evolutivo, não pode parar e nós temos que ressaltar isso, né? Essa capacidade que nós estamos tendo de poder controlar grandes incidentes, né? Ou evitar que pequenos incidentes se tornem grandes incidentes. Então isso tudo mostra que está havendo uma sinergia entre os órgãos, né? A gente isso é o mais importante porque é isso que a comunidade sentia muita falta, de estar segura. Exatamente. Ao lado de empresas que estão ali, que estão instaladas e que movimentam a economia. E isso melhora o relacionamento porto-cidade que nós tanto pregamos, né? Justamente quando a população se sente segura ao ver que incidentes ou acidentes que estão acontecendo ao seu redor são controlados de forma rápida, né? Acho que esse é o ponto a se destacar. Nós estamos no caminho correto quando nós temos todos esses planos de ação, todas essas atividades que as áreas de segurança do trabalho realizam dentro das empresas. É um setor muito importante, a gente tem que valorizar os profissionais da segurança do trabalho, os nossos órgãos também que vêm trabalhando muito bem, e eu acho que esse incidente, pela velocidade com que ele foi resolvido, tem que ser destacado que realmente o processo vem melhorando. Afinal, a amônia é uma substância bastante tóxica, né? Se a gente pensar que foram 45 minutos para descobrir o ponto, sanar o incidente e colocar uma região toda como a região do Macuco em segurança, extremamente importante, né? Não tenha dúvida. E o Wagner destacou bem, é uma evolução que está ocorrendo, né? E precisa ser sempre assim. Tem que estar sempre evoluindo, os órgãos trabalhando junto, porque se não tiver esse trabalho conjunto, com certeza não vai ocorrer o que aconteceu hoje, né? Então foi muito rápido, não sei exatamente qual foi a quantidade de vazamento, mas foi muito rápido e isso passa realmente para a população uma segurança. E é o que nós precisamos para ter essa relação aí com o Porto melhorada. Falando em relação ao Porto Cidade, Wagner, começou essa semana a retomada daquele projeto por dentro do Porto, que leva as crianças, os estudantes, né? Não vou dizer crianças, os estudantes das redes públicas para dentro do Porto. A gente pode imaginar
que um projeto como esse pode ser uma semente que vai germinar bons frutos, uma vez que a gente sempre fala que a base está na educação? Sim, perfeito. Eu acredito muito nisso, né? As crianças, elas são a chave para o futuro. E Pelé já falava isso, né? Vamos cuidar das nossas criancinhas. E isso é muito importante. Quando a gente traz para o convívio das crianças novas informações, novos cenários, isso faz com que elas criem uma inteligência diferente, um olhar diferente sobre determinados assuntos, né? E isso faz parte da nossa educação e os educadores têm que prestar muita atenção nisso. Muito importante esse projeto. A Prefeitura está de parabéns porque realmente é assim que a gente vai conseguir criar uma consciência diferente e fazer com que o novo cidadão, aquele que está se formando, veja realmente o porto como sendo algo necessário, algo que tem que ser convivido de forma harmoniosa. Eu acho que mais do que isso, eu acho que as crianças se tornam multiplicadores das informações. Elas levam para casa aquilo que elas vivenciaram dentro do porto e, de repente, chamam as gerações mais antigas para a atenção que é ter instalado dentro de Santos um gigante como o Porto de Santos, né? Não tenha dúvida. As crianças são os maiores multiplicadores desse tipo de acontecimento. Toda criança, eu tenho filhas pequenas, toda vez que vai para um passeio, vai para algum lugar, elas trazem para você, elas contam a história inteirinha, né? Em detalhe, de como foi o passeio, do que aconteceu. E isso também você pode estar colocando para a criança, mostrando para ela, abrindo um leque, talvez de alguma aptidão que ela possa no futuro vir e conhecer melhor o Porto, e saber como é que funciona, realmente melhorar esse relacionamento. E para a criança é espetacular, você ir no local, conhecer, ver aqueles navios. Não, e é gigante, maravilhoso. Né? É um universo gigantesco, né? Sim. Você entrar dentro de um barco e ir por aquelas águas, a criança fica, né? Sem dúvida, como o Eduardo falou, eu tenho uma filha de 3 anos, né? Quando ela vê ponte, caminhão, ela fica, papai, maravilhada. Então, assim, de fato, isso faz com que crie uma consciência diferente, uma visão diferente daquele cenário e realmente traz uma forma de pensar, uma forma de ver e uma forma até de se relacionar muito melhor, que eu acho que esse é o grande objetivo, né? Quando a gente cria projetos como esse, que você apresenta porto, indústria, órgãos administrativos, isso faz com que as crianças vejam essas instituições de outra forma e traz uma consciência mais madura para elas no futuro com relação à sua participação e o seu relacionamento. Sem dúvida nenhuma. E mais um passo foi dado para a implantação da reforma trabalhista com a aprovação do relatório favorável do senador Ricardo Ferraço, do PSDB do Espírito Santo. Foram 14 votos favoráveis e 11 contrários. Todas as mais de 240 emendas foram rejeitadas. A matéria agora será analisada na Comissão de Assuntos Sociais e ainda precisa ser discutida na Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania antes de seguir para o plenário. O texto do relator foi aprovado na íntegra, sem mudanças em relação ao parecer aprovado pela Câmara dos Deputados no fim de abril. A base e a oposição do governo fecharam acordo para votar a reforma trabalhista no próximo dia 28 de junho. O texto aprovado possibilita a prevalência do acordado sobre o legislado, o fim da contribuição sindical obrigatória e ajuda do sindicato na rescisão trabalhista, além da regulamentação do chamado home office, entre outros pontos. Wagner, ao que tudo indica, mesmo com esse novo capítulo da nossa crise política, devido aos últimos acontecimentos, a reforma trabalhista vai passar. Verdade. Eu gostaria de destacar 2 pontos com relação a esse assunto. Primeiro, com relação à forma como o governo está conseguindo navegar, né, por essas águas tão turbulentas da questão política, né, conseguindo com que os projetos que ela definiu como prioritários sejam votados e continuem andando, independente do país estar pegando fogo. Né? E com relação a essa reforma trabalhista, é algo necessário, algo que já acontece em outros lugares do mundo, tem muitos benefícios. Benefício para o empregador, porque, por exemplo, no momento de dificuldade econômica, ele pode, de uma certa forma, fazer um acordo diferente com o seu empregado, diminuir uma jornada de trabalho, ao invés de efetivamente diminuir a quantidade de pessoas que tem trabalhando, né, fazer uma demissão. Os encargos eram muito grandes, são muito grandes para um empresário poder, por exemplo, hoje ter que demitir um funcionário ou até fazer um novo acordo de
horário e etc. Na verdade, um funcionário custa 2, né? Exatamente. Esse é um ponto muito complicado, né? Isso é um ponto positivo, se a gente for olhar pelo ponto de vista do empregador, né? Pelo ponto de vista do empregado, ele tem essa segurança de poder negociar e manter o seu emprego no momento de crise, porque ele sabe que ele pode diminuir sua jornada de trabalho e não vai ser demitido. Ele vai poder ter um acordo diferente, de repente usar o dinheiro que ele usaria, por exemplo, do fundo das taxas, etc., que vai para o FGTS, para fazer um plano de previdência privada. Quer dizer, tem uma série de questões que a gente tem que olhar de uma forma diferente. Um pecado capital que o governo cometeu, e eu acho que ele está tentando mudar, é com relação às comunicações dessas alterações Sim. que ele vem fazendo. Aliás, eu acho que o grande erro foi a forma com que todas essas reformas importantes e necessárias foram comunicadas à população. Acho que falta um pouco de diálogo, de explicação, de repasse de informação. Né? Exatamente, esse é um ponto muito importante, porque essas reformas, elas vêm para realmente trazer uma modernidade nesse relacionamento empregado-empregador, fazer com que esses empregos se mantenham. Eu acho que o grande objetivo dessas mudanças todas é criar um novo cenário para que as pessoas elas possam ter segurança de manter seus empregos ou em negociar novas formas de se estar empregados. Você tem também um outro ponto importante, que é a questão do empregado não precisar tirar férias num período todo, ele pode... Quebrar as férias. Né? São uma série de questões muito importantes, né? Então, acho que nesse sentido, o governo está conseguindo fazer o seu trabalho, está conseguindo fazer o seu papel e está mandando os recados claros para os empresários no sentido de que está tentando fazer e melhorar processos para que eles tenham mais segurança jurídica, que é o que a gente sempre fala aqui, né? Segurança para manter os seus negócios, para fazer os seus planejamentos e para a população de forma geral, para conseguir manter os seus empregos. Essa é a sua mesma opinião, Eduardo? Você compartilha da opinião de que as reformas são necessárias, importantes e que abrem um precedente? Na verdade, eu até aqui ouso dizer que ela regulamenta situações que já vêm acontecendo em bastidores, né? Esses acordos que são feitos muitas vezes com os empregados de posso quebrar minhas férias, né? E isso, na verdade, vem regulamentar uma situação que, de repente, já existe dentro do nosso mercado, né? Com certeza. Eu falo que eu acho que é um primeiro passo, né? Eu acho que tem muito a ser feito na reforma trabalhista. Nós, hoje, trabalhamos com uma legislação de 1943. Quem hoje está legislando, na verdade, é o judiciário, né? Porque cada vez que tem uma ação trabalhista, isso daí vai andando e depois acaba virando um julgado e isso vira lei, né? Então, o judiciário virou legislativo nesse caso. E o grande ponto dessa reforma é a flexibilidade. Sim. Então, você vai ter flexibilidade na negociação e a comunicação, realmente, ela não está sendo bem feita porque não é simplesmente uma negociação que o patrão vai enfiar a goela abaixo do funcionário, alguma coisa, não. Existe o sindicato que vai participar dessa negociação, né? Então, a flexibilidade, ela é muito importante, porque hoje você tem muito isso, o funcionário vem pedir, posso pegar uma semana, Exato. porque o meu filho, não sei o quê, ele vai ter o aniversário dele, eu preciso de uma semana. Eu não posso, eu não posso fazer isso, porque a lei não permite. É lógico, você tenta ajeitar de alguma maneira para ajudar o seu funcionário, mas se você olhar friamente, você não pode ajudar o seu funcionário porque a lei não me permite. Se você tem uma fiscalização isso do Ministério do Trabalho, você é autuado. Sim, então você não pode ir contra isso. E o funcionário que traz essa solicitação. Então, essa flexibilidade é muito grande. E eu acho que um ponto importante também é a questão da contribuição sindical. Né? Eu, sinceramente, eu acho um absurdo cada funcionário ser descontado um dia do seu trabalho. É um valor muito alto, né? Hoje, nós temos no Brasil mais de 16 mil sindicatos. E aí a gente se pergunta quais desses 16 mil são de fato atuantes? Se você comparar, nos Estados Unidos tem 130 sindicatos, a gente tem 16 mil. Aqui nós temos sindicato dos funcionários em sindicato, você entendeu? Então, virou uma indústria que não pode continuar. Então, na verdade, o sindicato ele tem que existir, ele tem que estar aqui para proteger o funcionário e atuar em favor do funcionário, né? Não simplesmente ele
ter um nome e receber a contribuição sindical e algo obrigatório, né? Você não é sindicalizado e você é obrigado a pagar aquele um dia do seu salário. Mas eu acho que como eu falei no início, é um primeiro passo e a flexibilização vai ser a melhor coisa que tem para negociação. Diálogo, né? E lembrando que alguns pontos específicos, eles são inegociáveis. Né? Na lei está específico. Você não pode mexer em fundo de garantia, não pode mexer em 13º, não pode... Que é o que inegociável. Muitos sindicatos tentando, eu acredito que não levar a informação completa, alega, né? Exatamente. Que essa reforma vai rasgar a CLT. Né? E eu acho que não é... Quem conhece o texto na íntegra da reforma, está bem claro que direitos que existem são inegociáveis. Exatamente. Eu acho que esse é um ponto importante de ser falado e esse é o ponto nevrálgico que eu acho que faltou um pouco de melhor comunicação por parte do governo, né? Esses direitos, eles não vão ser retirados da população. Então é muito importante que isso seja comunicado, né? Foi uma pena que agora no final algumas propagandas estão saindo, a gente tem visto na TV aberta e TV fechada o governo tentando explicar um pouco, né? Mas é como o Eduardo falou, esse ponto não vai ser alterado, você vai ter uma flexibilização nos novos diálogos para aqueles que querem criar uma relação diferente com o seu empregador, e isso é o mais importante, porque é um processo que já aconteceu no mundo todo. A gente tem países aí, como Estados Unidos, própria Inglaterra, que o formato contratista que nós chamamos é natural. Eu fui 18 anos seletista e por 2 estou contratista. Olha, gente, eu não tenho o que reclamar. Né? Então, assim, são questões que cada um precisa avaliar dentro do seu relacionamento com o empregado, com o empregador, empregador, obviamente, e tentar tomar o melhor caminho, né? Mas que, de fato, vai trazer uma boa segurança jurídica para que se possa conversar e se dialogar, principalmente em momentos de crise. De crise, sem dúvida nenhuma. E eu acho que vai reformular a atuação dos sindicatos, né? Sem Os dúvida. sindicatos que, de fato, forem atuantes, eles seguem atuantes. Esse é um ponto importante. Eles seguem representando, porque aqui a gente tem que deixar muito claro que o sindicato, ele representa a sua categoria, ele é, muitas vezes, o interlocutor do trabalhador. Então, assim, eu acho que o fim da contribuição sindical obrigatória vai separar o joio do trigo. Sem dúvida. Um ponto importante, a atuação de sindicatos em outras partes do mundo, ela é muito mais de suportar as necessidades do empregado do que ir para embate com o empregador, que esse acho que é um grande equívoco que acaba se cometendo, né? Existe uma insatisfação, às vezes, política, e se usa algumas questões para ir lá e tentar usar aquela quantidade de pessoas, aquele sindicato para levantar uma determinada bandeira. Não. Em outros lugares do mundo, você tem o sindicato, por exemplo, provendo cursos de capacitação para os seus funcionários, para os seus sindicalizados. Então, isso é uma forma de você poder até justificar a contribuição sindical. Exato. Então, os sindicatos que nós temos, eles vão precisar amadurecer nesse sentido, vão precisar ter uma mudança de paradigma, quebrar alguns paradigmas, olhar de forma diferente seu relacionamento com os empregados, para que eles possam se tornar necessários. Exato. Na visão do empregado. Sem dúvida. Então, isso é um ponto muito importante, Nathalie. E o esporte abre o nosso segundo bloco. A estreia do novo técnico do Santos, Levir Coupe, só acontece na semana que vem, na quarta-feira, num clássico, justamente contra o Palmeiras, na Vila Belmiro. O Peixe divulgou uma entrevista com o novo treinador. Veja só. Amamos o futebol, dispensa comentários, né? A oportunidade de você treinar um time com essa tradição, com essa camisa, e eu gostaria de ficar com o meu nome gravado na história do Santos também. Os clubes por onde eu passo, normalmente, são bons jogadores de categoria de base, então, mas é apenas utilizá-los. Então e aqui com certeza isso vai acontecer, porque a safra é muito boa. Eu gostaria de pedir para que todos se unissem nesse momento, porque nós temos 3 objetivos pela frente, entre eles a Libertadores, onde o Santos está invicto. Então realmente é uma questão de união. Acho que é isso, é um momento importante para todos. E a minha oportunidade também de conquistar um título marcante na história do clube. Então, estou muito feliz de estar aqui, mas se estivermos juntos, a possibilidade de vencer vai ser bem melhor. O desafio que o novo técnico tem não é pequeno, né? E a gente espera realmente que o Santos, no próximo domingo, né, tem jogo, tem rodada, na próxima quarta-feira tem clássico aqui na Vila, e que ele consiga se reerguer
voltar a respirar no Campeonato Brasileiro, um campeonato difícil, importante, e que o torcedor entenda, de uma vez, a importância que tem dentro de uma decisão nas 4 linhas. Não basta apenas prestigiar o time quando tem clássico ou quando o time está numa final. O torcedor deve ir ao estádio, na Vila Belmiro, se não quer tantos jogos no Pacaembu, prestigiar o time quando está bem e quando está mal. E do esporte a gente volta a conversar sobre os temas que movimentaram o setor portuário esta semana. Hoje comigo, o consultor portuário Wagner Pereira e o empresário Eduardo de Pinho Freire. Se você quer participar do nosso bate-papo, manda seu recado para o nosso WhatsApp. É o 13988779496. Eu queria voltar esse bloco ainda falando um pouquinho da reforma trabalhista e falando da questão da qualificação. Você deixou no ar uma questão que a gente sempre fala aqui, né, da importância da qualificação dos trabalhadores que estão dentro do porto. A gente vive hoje uma era tecnológica que não vai ter volta, é daqui para frente e cada vez mais ágil, cada vez mais rápido. E os sindicatos teriam ou devem ter uma participação importante nesse processo de qualificação dentro dessa nova era tecnológica, né, Wagner? Sem dúvida. Um ponto a se destacar é que em outros locais do mundo, né, o sindicato ele age como apoiador do funcionário, né? Em que sentido? No momento em que o funcionário está no mercado de trabalho, ele fornece cursos de qualificação especializados na área de atuação daquele funcionário que foi demitido ou que está no mercado. Ele apoia, às vezes até com as questões de saúde, alguma coisa manutenção de plano de saúde. Manutenção de plano de saúde, alguma coisa no sentido de ajuda de custo, enfim. Existem outros modelos que são praticados por sindicatos ao redor do mundo e que os sindicatos que nós temos no Brasil vão precisar aprender. Eles vão precisar mudar a sua forma de agir, a sua forma de se relacionar, tanto com o empregador, o qual ele vai perder esse contato, não vai ter tanta aquela obrigatoriedade que ele tinha ali de estar naqueles processos de homologação, etc., quanto nesse trato, nessa relação com o empregado. Então, assim, é muito importante esse assunto, é muito importante que aquela pessoa que paga a sua contribuição sindical, agora que não vai ser mais obrigatório, e isso é um ponto importante a ser destacado, que ela, se pagar, se vier porventura a contribuir, também tenha que exigir. Né? Eu acho que quando era obrigatório ficava um pouco mais difícil, porque mesmo que a pessoa não quisesse, ela tinha que pagar. Ela teria que pagar. Mas agora com a não obrigatoriedade, fica mais fácil até para se negociar uma melhoria nesse sentido. Enquanto sindicatos não aprendem com este modelo, muitas empresas, como a Yaman, investem em treinamento para os seus funcionários. A terceirização dentro da reforma trabalhista, ela está ali, né? Para e passo. Foi aprovada primeiro, né? Foi. Aliás, eu acho que foi o primeiro passo para se analisar a aceitação da reforma trabalhista. Dentro de uma empresa que trabalha com segurança, como são os treinamentos, ou como devem ser os treinamentos, pelo menos, Eduardo? Primeiramente, só queria voltar à questão do sindicato. Queria dizer que nós temos no Brasil muitos sindicatos sérios, que trabalham seriamente. Perfeito, sem dúvida. Mas nós precisamos melhorar alguns e diminuir essa quantidade, né? Deixar isso bem claro, que não temos só sindicatos ruins, de jeito nenhum. Né? Na questão de treinamento, o que acontece? Quando você fala em segurança patrimonial, já existe um treinamento que eu obrigatoriamente tenho que dar para o meu funcionário, que é fiscalizado pelo Ministério da Justiça através da Polícia Federal, que é o curso de vigilante. A cada 2 anos ele tem que fazer uma reciclagem numa escola especializada, que também é autorizada pelo Ministério da Justiça. Fora isso, o que nós procuramos? Dar um treinamento extra para o funcionário. Por quê? Nós acreditamos na Yaman que a cada 2 anos é um tempo muito extenso para eu dar uma reciclagem. E uma pessoa, para se tornar vigilante, ela precisa de um curso de 21 dias. Uma pessoa que nunca pegou uma arma na mão e depois de 21 dias ela já está com uma arma na cintura. Né? Eu fui oficial do Exército, fiquei 4, 5 anos no Exército e a gente sabe que não é tão fácil assim você ter uma arma na cintura. Sem dúvida. Né?
Então, é bem complicado isso. Então, você precisa estar sempre treinando. E não é só o treinamento macro, amplo, que você tem que dar. Por quê? A gente procura dar um treinamento específico para cada tipo de cliente que nós temos. Então, eu trabalho, vamos dizer, na BTP, é meu cliente. Então, lá eu tenho um treinamento específico porque eu tenho algumas funções diferentes para o meu funcionário, que vai ser completamente diferente de trabalhar num condomínio ou no Tegrão, por exemplo, que é um outro cliente meu. Então, vai depender muito do cliente. Eu não posso simplesmente dar um treinamento amplo para o funcionário, genérico, né, e colocar ele no meu cliente. Não, eu tenho que pedir para o meu RH ir no cliente antes da implantação, verificar qual é o trabalho juntamente com o meu operacional, trazer isso para dentro da empresa e antes de uma implantação de serviço, de uma pré-implantação, procurar treinar o funcionário na função que ele vai exercer. E além de treinar aqueles funcionários que vão exercer a função lá, também treinar uma reserva técnica. Sim. Por quê? Porque na terceirização você tem essa segurança quando contrata. Faltou alguém, ficou doente, fica tranquilo, porque no dia seguinte tem alguém lá para substituir. Né? Você não tem que pensar em banco de horas, em reposição, em rejornada de trabalho, nada disso. Não, né? E eu preciso ter uma reserva técnica treinada para trabalhar naquele cliente específico. Ele não pode chegar lá, cair de paraquedas, opa, eu estou aqui, não sabe nem o nome do cliente, não sabe nem indicar onde é que fica a recepção da empresa, por exemplo. E nós estamos falando de segurança. Sim. Ou mesmo, por exemplo, eu terceirizo a parte de porteiros, limpeza, ou recepcionista até bilíngue, e eu, de repente, falta uma recepcionista bilíngue num cliente, e eu vou colocar lá uma recepcionista que não é. Fala. Como é que eu vou fazer? Só fala português. Então, nós procuramos trazer o funcionário para dentro da empresa e dar um treinamento também para o funcionário de várias questões, né? Tanto o que é específico do cliente, mas também de uma forma geral de como se comportar no cliente. A gente tem um grande problema hoje geral, né, que é o celular, né, em todos os lugares, é sentado num restaurante, é na sua casa, é com seus filhos e no trabalho principalmente. E quando eu falo em segurança, né, e mesmo, por exemplo, uma transportadora também é muito complicado com o motorista. Sem dúvida. Eu falo em segurança, eu não posso ter um vigilante conectado no celular. Conectado no celular o tempo inteiro. Ele está fazendo segurança, ou seja, a atenção dele não pode estar voltada para outra coisa que não o serviço de segurança. Então, a preocupação com isso, ela é muito grande, porque eu preciso estar com o funcionário sempre atento, esperando sempre acontecer alguma coisa. Né? É mais ou menos o que nós começamos a falar aqui do acidente que teve hoje de manhã. A CETESB, os bombeiros, eles têm que estar sempre prontos para acontecer alguma coisa. Se não acontecer, legal, acabou meu expediente, eu vou para casa, dormir tranquilo. Acontecendo, eu estou pronto para ir lá e atuar. Entendeu? É isso. Quando a gente ouve todas as colocações do Eduardo, o Eduardo é um empresário do setor privado, né, que presta, inclusive, serviços de segurança para o Porto de Santos. E quando ele fala do treinamento específico para cada cliente, isso é parte daquela segurança que os clientes que hoje estão no Porto buscam, né? Exatamente. E essa segurança, ela é toda envolvida de tecnologia, né? Quando o Eduardo fala, pô, é uma complicação. Saiu uma pesquisa recente que diz que nós passamos hoje 60% do nosso tempo em contato com o celular. Gente, isso é inimaginável. Nem o computador, quando surgiu, tinha essa interação tão grande. Né? Você tem uma interação, nem hoje, quando nós trabalhamos na frente de computadores. Né? Então, isso é muito importante, essas qualificações, essa forma de capacitar o funcionário para ele entender realmente a função dele, isso é muito importante. E nós temos esse movimento tecnológico todo que acontece, que vai fazer parte da nossa vida, como você bem colocou, não vai mudar, mas é preciso que esses treinamentos deem também essa ciência, né, de que muitos lugares onde eu acredito que você tem a sua mão de obra, tem uma interação com sistemas, a necessidade da pessoa ter um conhecimento básico de informática, conhecer um pouco de tecnologia, né, e é um pouco desses treinamentos que o privado tem mais noção, né, que a gente espera, por exemplo, que os sindicatos vão buscar. Eu acredito que esses modelos que hoje são implantados pela iniciativa privada, eles podem ser bastante acessíveis e implantados pelos sindicatos. Perfeito. Né? Quando a gente fala que
as entidades que atuam em determinados nichos, elas precisam se comunicar para que você possa ter, da visão dos dois, uma terceira visão que é a mais completa, que é a mais correta, é nesse sentido. Nós temos empresários que são verdadeiros heróis no Brasil, né? A gente sabe toda a dificuldade que se tem para se manter uma empresa aberta, toda o volume de taxas que são pagos e o retorno muito pequeno, né, daquilo que se é investido. Então, os empresários eles fazem um trabalho nesse sentido de realmente ter uma mão de obra qualificada, porque também é uma exigência desses terminais. Esses terminais, a maioria, tem que atender legislações internacionais, SPS Code, uma série de questões legais para que possa ter a segurança nas suas operações, porque senão eles não operam. E isso eles vão buscar de quem? De quem eles estão contratando. Então é muito importante que essa qualificação exista, que o funcionário realmente ele seja treinado a todos os momentos, talvez como o Eduardo disse, né, não só em janelas de 2 anos, a empresa tem a consciência de que ela precisa evoluir nesses treinamentos e vai dando treinamentos para os funcionários. Isso faz bem para o funcionário. Claro. Reciclagem, né? A qualificação é a reciclagem. Exato. E falando em tecnologia, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, começou o processo de identificação eletrônica dos caminhões com a utilização de uma tag, um dispositivo tecnológico que deverá ser instalado nos veículos. A medida foi anunciada no Ecopátio, em Cubatão. O espaço é considerado um local estratégico para os caminhoneiros pelo alto fluxo de veículos que passam por ali com destino justamente ao Porto de Santos. A tag deverá ser utilizada em todos os veículos cadastrados no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas. Wagner, qual que é a importância dessa medida do ponto de vista eu acho que até de logística, de segurança, de logística, eu acho que é uma cadeia toda, né? Bem colocado. Esse projeto ele é um projeto que já vem crescendo, vamos falar assim, há 3 anos. Tá? O objetivo dele é justamente ajudar nessa logística dos caminhões que chegam ao nosso porto, para que causem menos impactos na chegada. Né? Então, a gente está falando de algumas partes do processo, como fechar o real agendamento com aquele real veículo que está chegando, o veículo descer a serra com objetivo, com hora marcada, para que ele não atrapalhe o trânsito, não atrapalhe essa relação com o Porto Cidade. Essa é uma ação muito importante da NTT, no sentido de tentar contribuir com a cadeia logística que nós temos aqui, né? Tentar funcionar de forma mais harmoniosa. Quando nós temos esse controle eletrônico, isso é muito importante ser frisado, a acuracidade, a probabilidade de nós termos até uma forma de poder trabalhar com uma eventualidade é muito grande, porque se um caminhão eventualmente está cumprindo o seu trajeto, a gente está conseguindo rastrear ele com essa informação que vem do tag, fica muito mais fácil de você saber que aquele processo que você planejou de entrega vai ser realizado e sem impactos para o entorno daquelas operações. O nosso porto está preparado? O nosso governo está preparado para fazer isso? Porque, assim, uma coisa é implantar, outra coisa é funcionar, né? Essa pergunta que você fez é bem capciosa, né? Eu disse para você que o projeto já vem há 3 anos, né? O piloto está sendo na Ecopátio, mas existem outros terminais também que estão nesse processo, né? Não é fácil, porque você precisa ter uma estrutura tecnológica de comunicação que o Brasil não dispõe. Por exemplo, esse projeto nos Estados Unidos ele já é realidade, né? Mas você tem 100% das vias americanas cobertas por sinal de Wi-Fi. Então, isso é uma coisa que aqui nós vamos ter que melhorar. E aí é onde eu acho que um pouco, né, a gente tem gente tem muitos pontos cegos, né? Muitos pontos cegos, mas aí eu acho que são pontos que, se tiver um trabalho bem feito e esse trabalho continuar para e passo junto com a iniciativa privada, a gente pode colher bons frutos. Do ponto de vista de segurança, essa identificação também é bastante importante, né, Eduardo? Não tenha dúvida, né? Porque o tag, ele nada mais é do que o identificador que ele está saindo ali da porta do caminhão, vindo para o para-brisa do caminhão, e ele, só que você, como o Wagner falou, precisa ter uma estrutura de totens para ler. Por quê? Porque você, tendo essa estrutura para ler esse tag, você consegue ter um controle de onde está o caminhão, onde ele acabou de passar, não só para a questão de agendamento, mas também de segurança para você saber como hoje funciona um rastreamento. Né? Exatamente. Hoje você tem o rastreamento, você tem o tag, só que você não tem essa estrutura. Né? Você precisa ter essa estrutura espalhada pelo Brasil inteiro. E aí quando você pelos fala... modais todos, né, rodoviários. Quando você fala em estrutura, você às vezes liga a televisão, você recebe vídeos e mostra caminhões atolando em estradas no norte do Brasil. Exatamente. Como que nós vamos ter uma estrutura de totem de Wi-Fi
quando nem estrada pavimentada nós temos para os caminhões passarem. Mas é de suma importância e além da questão de segurança, da parte de logística, tem um outro passo aí que o governo também olha, que também é o controle de impostos, de tributos estaduais e federais através do TAG. Né? É lógico que é um outro ponto e precisa de toda essa infraestrutura ser colocada, mas a hora que ela estiver funcionando vai ser muito importante para todos. Né? Eu sou um usuário do sistema Anchieta Imigrantes há 27 anos. Sobe e desce essa serra, né? Sou da época que não tinha nova imigrante, chamada nova que já virou velha, né? E eu tenho visto, na verdade, que de um tempo para cá a entrada de Santos já melhorou bastante, mesmo na época da safra de grãos, né? Porque eu pegava parado lá no Casqueiro, o trânsito, para poder entrar em Santos. Então já melhorou bastante com a questão de agendamento. Mas ainda precisa melhorar muito, né? Precisa melhorar muito, porque eu, sinceramente, entrando num ponto municipal da prefeitura, eu não consigo entender que uma entrada de uma cidade que só tem uma entrada tem um semáforo de 3 fases, né? Não, eu acho que a nossa entrada de Santos é um dos grandes desafios, tanto para o setor portuário quanto para a relação porto-cidade. Eu acho que melhorando esse seja bem-vindo, né? Porque a entrada nada mais é do que a porta de entrada da nossa casa, da nossa cidade. Realmente não dá para ser do jeito que é. E aí o usuário, o motorista, coloca a culpa no porto. Exatamente. Que não tem nada a ver com isso, só por causa dos caminhões. O porto não tem nada a ver com isso. O problema é o governo. Exatamente, né? Exatamente. E aí a gente tem aquela questão do distanciamento da relação porto-cidade, né? E, ao invés do morador entender a importância do porto, ele prefere rejeitar o porto. Sim. Né? Agora nós temos que destacar também que algumas ações do governo vão contribuir muito, né, para isso, para ajudar e melhorar essas questões, até de investimento. Né? Falando um pouquinho do novo marco regulatório de portos, por exemplo, ele permite que a iniciativa privada possa fazer investimentos que antes ela não podia. Ela precisava de anos para poder fazer um investimento. Por exemplo, até você falou bem da estrada, né? Você via aquela estrada toda ruim para acesso de um terminal, ele não podia ir lá e recapear a estrada, porque ele precisava de uma autorização. Então, assim, essa desburocratização é muito importante a gente mencionar, que vem desse novo marco regulatório, que também é um marco que passou por várias mudanças. Eu acredito que a lei trabalhista também vai seguir esse caminho, Eduardo. Nós estivemos discutindo isso aqui num determinado programa. E é ponto que nós temos que destacar, porque isso vai fazer com que esses assuntos sejam tratados de forma muito mais rápida. E muito mais ágil, trazendo um retorno muito melhor. Agenda do Porto. Oferecimento Grupo Iaman, Segurança Patrimonial e Brasil Porto Logística. E chegamos ao último bloco da nossa Agenda do Porto. Mas antes de retomarmos a discussão dos temas que movimentaram o setor esta semana, vamos falar sobre um programa lançado pela Prefeitura de Santos para aumentar ou tentar aumentar a segurança no centro da cidade. É o policiamento comunitário. Não está no ponto ainda? Daqui a pouquinho a gente vê esse VT, então. Então vamos retomar. Dá agora? Já dá? O projeto foi lançado hoje no Salão Nobre da Prefeitura. Em seguida, foram apresentadas as motos e carros que serão usados pelos guardas municipais e também a primeira base móvel da corporação. Ela vai servir como um ponto de referência aqui no centro da cidade. Ela não vai ficar estacionada em um lugar apenas, ela vai acompanhar a dinâmica da cidade. Então, durante o dia, voltada mais para o comércio e no final da tarde, mais para pontos de ônibus. O reforço da segurança nas ruas do centro de Santos, que já começa a partir de hoje, é um pedido antigo dos comerciantes. O desafio dos comerciantes sempre foi com a parte da segurança, porque isso também acaba atingindo diretamente os clientes, né? E tendo segurança, as pessoas vêm aqui no centro comprar, né? E com essa iniciativa de hoje, com a Guarda Municipal sendo treinada para atender aqui a cidade de Santos, aqui especificamente ao centro, né?
dá um ar de confiança, as pessoas começam a vir mais aqui no centro de Santos, começam a ficar mais tempo no centro, inclusive até mais tarde no centro por conta da segurança. Além dos 30 guardas municipais, policiais militares também vão participar do projeto através da atividade delegada, que é a prestação de serviço para a prefeitura no horário de folga. Nós vamos ter 2 equipes de 15 guardas municipais, dia sim, dia não, no centro da cidade, dividido em quadrantes. Cada quadrante já estudado e com uma missão específica para os nossos guardas, e isso reforçado por um efetivo da atividade delegada da Polícia Militar de 8 a 10 policiais militares. E agora a ideia é que a gente possa se aproximar ainda mais da comunidade, aqui no caso dos comerciantes do centro, e promover esse atendimento em tempo real, online, através do WhatsApp. Utilizar as novas tecnologias para também qualificar o serviço público. E a partir da experiência do centro da cidade, nós vamos expandir para outros corredores comerciais, como Álvaro Guimarães, na Zona Noroeste, a Ponta da Praia, a Trabuce, o Gonzaga, que são importantes centros comerciais da nossa cidade. Os agentes da guarda passaram por palestras e cursos de qualificação. Eles também foram habilitados para atender a outras necessidades da população. Além da instrução técnica própria de abordagem a elementos em atitude suspeita, legislação e assim por diante, eles foram capacitados em relação à história do centro da cidade, a importância econômica, os pontos turísticos que nós temos aqui, as atrações para um turista e para o próprio morador, com o intuito deles se sentirem copartícipes dessa grande área nobre da nossa cidade, que tem que merecer uma atenção melhor. Eles vão poder também prestar informações para os turistas e para os próprios moradores. A iniciativa ela é muito válida, mas é preciso que haja de fato a integração entre a nossa Guarda Municipal, a nossa Polícia Militar e uma linguagem única, né, Wagner? Sem dúvida. A gente tem alguns exemplos bacanas, né, desse relacionamento alinhado entre os poderes, né? A Guarda Municipal da Praia Grande com a Polícia Militar da região faz um serviço complementar para ajudar no ostensivo, porque a gente sabe que tem uma dificuldade de efetivo. Sem dúvida. Né? Mas é importante o passo, mas ele precisa ser muito melhorado. Acho que até o Eduardo pode até detalhar um pouquinho melhor esse relacionamento, porque para mim ainda não fica claro, por exemplo, como vão se dar as autuações, como vão ser feitos esses processos, e é um trabalho que tem que ser feito para e passo com a Polícia Militar. Né? Não adianta simplesmente ter uma ação isolada do governo para tentar resolver um determinado problema, quando a Polícia Militar ela tem uma visibilidade diferente. Ela sabe onde está a mancha criminal da região, ela sabe onde colocar as viaturas. Então, tem que ser um trabalho coordenado para que você tenha uma efetividade desses novos recursos que estão na rua para fazer segurança. E a gente está falando de uma região extremamente importante para a cidade, que é o Porto, que é o centro de Santos, que está próximo ao Porto de Santos, né? Que recebe os caminhões, que recebe, que evidencia um ponto muito problemático do centro, que é o que a Guarda Municipal está tentando combater, que é, de fato, a falta de segurança. Hoje você não anda seguro no centro da cidade. À noite, depois que escurece, acho muito difícil alguém querer se aventurar pelo centro de Santos, né? Não tenha dúvida. Na verdade, eu vou te falar que está difícil andar à noite em qualquer lugar, mas a orla da praia está escura no Canal 4, mas o centro de Santos, eu acredito que essas ações estão sendo feitas para tentar resgatar o centro de Santos. Né? Se você pegar 30, 40 anos atrás, o comércio pujante lá, né? Era no centro de Santos. Todos iam para o centro de Santos para fazer suas compras, né? Eu lembro das lojas lá, tudo isso. Então, a ideia, acredito que seja resgatar isso, dar mais segurança, porque realmente o centro de Santos ele está abandonado. Né? Em todos os sentidos. Então, a prefeitura está tentando dessa maneira. Mas, como o Wagner falou, precisa ter uma comunicação muito boa uma unidade, entre a Guarda Municipal e a Polícia Militar para que isso funcione corretamente. Né? Questão de efetivo, tudo isso, como vai se dar. A Guarda Municipal ela tem o poder de polícia, ela vai encaminhar para a delegacia ou ela vai identificar e vai chamar a Polícia Militar no local para poder levar para a delegacia, como é que vai ser o tratamento entre o policial militar e o guarda municipal. Tudo isso precisa estar muito bem alinhado
né? E não é alinhado só no comando, é lá na ponta, sem dúvida, né? Onde o soldado da Polícia Militar, o cabo da Polícia Militar, o sargento da Polícia Militar vai lidar com o pessoal da guarda para ver como que isso vai funcionar e não ter atrito. Conflito, né? Não ter um conflito, porque a gente sabe que existe, às vezes, conflito. Eu vivo muito em São Paulo, a minha vida profissional praticamente é toda em São Paulo, e a gente já viu até troca de tiro entre Polícia Militar e Guarda Municipal em São Paulo, porque não se comunicaram direito lá e deu problema. E é o que não pode acontecer, né? Os poderes, né? Polícia Militar, que é Estado, e Guarda Municipal, que é município, na minha opinião, e eu acredito que vocês compartilhem dela, elas têm que ter uma unidade, uma convergência para um objetivo único, que é a segurança do cidadão. Sem dúvida. E nós temos modelos que funcionam aqui na Baixada. Eu dei o exemplo de Praia Grande. Eu acho que é importante a gente ter essa conversa e esse alinhamento. Se conversar, as coisas acontecem da forma que se espera. Diálogo, sempre. O Bom Dia Baixada acabou. Eu vou mostrar para vocês, para não falar que é papo de apresentadora. 1, 2, 3, 4, 5 páginas ainda ficaram aqui para a gente poder discutir. Então a gente já deixa estendido o convite para vocês voltarem. Muito obrigada, Eduardo, pela tua participação hoje aqui conosco. Seja sempre muito bem-vindo ao Bom Dia Baixada. Eu agradeço, Nathalie, agradeço a todos que assistiram o programa. Mais uma vez, foi excelente, um aprendizado, aprendi bastante aqui com o Wagner, né? E obrigado e um bom final de semana a todos. Wagner, mais uma vez, obrigado pela tua participação, pela aula, porque assim como o Eduardo, eu também aprendo todas as sextas-feiras. Muito obrigada. Eu que agradeço, Eduardo, prazer estar aqui contigo, dividindo a bancada também, e agradeço agradeço por poder participar mais uma vez do programa, é sempre muito gratificante. Você pode ficar bem informado sobre tudo o que acontece na região e no mundo acessando o Santa Portal. Não esqueça de curtir nossa fanpage no Facebook e nossa página no Instagram e no Twitter. Eu volto na segunda-feira, às 8 horas da manhã. Bom fim de semana. Tchau!